Chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar.
saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Né? Tanta coisa, parece que o tempo está assim, ó, abreviando. Parece que o tempo está assim, ó, se encurtando. Para quê? Para que Jesus venha nos buscar. Então nós vamos aprender hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Uma das maiores e mais importantes profecias de todos os tempos. Né? Então, o que nós vamos estar vendo hoje, para nós entendermos que já vimos tantas coisas, né, nas aulas passadas. Nós falamos da volta de Jesus, do arrebatamento, nós falamos das 7 igrejas, das 7 dispensações, e hoje nós vamos dar uma pincelada, nós vamos aprofundar em muitas coisas sobre as 70 semanas de Daniel. Você que está comigo, pegue a sua Bíblia, você que tem um caderno, uma caneta, um lápis, anote, porque nós vamos aprender coisas hoje maravilhosas. Bom, para começar, eu quero dizer que nós estamos aí na série de Apocalipse, grande tribulação, e que nós já vimos o que é a grande tribulação, quando que isso vai acontecer, por que vai acontecer, e aí nós falamos dos 7 juízos, das 7 igrejas, e hoje nós vamos falar do seguinte: as 70 semanas de Daniel. O que são? O que é isso, né? Como que é o cálculo? Eu, particularmente, não sou muito bom em matemática, mas comecei a fazer vários cálculos e hoje eu vou te mostrar como calcular a questão da segunda vinda de Jesus. A questão da primeira vinda de Jesus que ele veio. Será que nós sabemos o tempo? Para quem se refere essas 70 semanas de Daniel? Qual é a finalidade disso? Quando começa essa contagem? Na realidade, será que já começou a contagem do fim dos tempos? Quando e qual o período que nós estamos? Qual o período desta profecia que nós estamos? Como e quando será a última semana de Daniel? Bom, eu não quero deixar as perguntas por último, eu já quero responder 2 perguntas da aula passada para nós corrermos aqui com a lição. A Nessi, quero te agradecer bastante por estar acompanhando e por ter feito essa pergunta. Gostaria que o Jasmiel colocasse ali. A Nessi pergunta da seguinte forma: olha o tanto que ela faz uma pergunta interessante. Pastor, por que a igreja está esfriando neste momento? Ela teria de estar fervorosa na presença do Senhor. Por que pessoas de Deus estão se esfriando cada vez mais? Ela faz uma pergunta. Quando me converti, as igrejas eram fervorosas. Hoje vejo muitas igrejas e pessoas que não são tão fervorosas. Muito boa, né, essa pergunta. Isso mostra justamente o tempo do fim. Isso mostra justamente
que Jesus está à porta. E eu quero responder da seguinte forma: Mateus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E nós percebemos isso principalmente dentro da igreja, né? As pessoas se esfriando, queridos, mas existe um povo que é fiel, existe um povo como eu, como você que está aí, que busca Deus, que ora, que lê a Bíblia, que está ansioso pela volta do Senhor, que está fervoroso, e você sabe que você é a igreja eleita, a igreja escolhida. Tem um povo que está dormindo, mas você está desperto, você está acordado. E já dentro dessa outra pergunta também, o Valdeir Portilho, Valdeir, te agradeço demais por estar participando, por ter feito essa pergunta. Ele também faz uma pergunta semelhante. O Senhor acha que a carta de Laodiceia se encaixa no período que a igreja vive? Com certeza, né? A igreja de Laodiceia é a última das igrejas. Ela começou ali em 1844 e até hoje nós estamos vendo uma igreja morna e indiferente. Novamente, existe um remanescente, existe um povo que é fiel, um povo que busca, e o Senhor está preparando este povo. E é sobre isto que nós vamos falar hoje. Abre aí a tua palavra do Senhor, pode ser católica, pode ser evangélica, em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Você que não tem a palavra do Senhor, a Bíblia em sua casa, não tem problema. Nós vamos colocar o slide aí, nós vamos colocar os versículos. Olha o tanto que é interessante. Daniel, em apenas 4 versículos, ele vem trazendo tanta informações sobre o tempo do fim. Esta profecia é sensacional. Passei aí alguns dias estudando ela para que possamos hoje mergulhar nela. Eu peço para que você fique bastante atento, convide pessoas para que você saiba responder, assim como eu, sobre a volta de Jesus. É sobre ele, é para ele que nós estamos aqui. Daniel capítulo 9, versículo 24 diz o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Para o quê? Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia. Novamente, para cumprir a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo. Queridos, feche os teus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui, pelo irmão estar aí na sua casa, podendo participar dessa escola, podendo aprender. Creio, Senhor, que o Senhor já está abrindo as nossas mentes, os nossos corações. Acredito, Senhor, que o Senhor está nos preparando e principalmente alertando a tua noiva sobre a volta de Jesus. Então, Senhor, que este ensino possa, papai querido, entrar nos nossos corações, entrar na nossa mente e que nós possamos vir a glorificar o teu nome, porque sim, o Senhor está às portas. Aleluia! Então, queridos, este é o versículo central, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Para entendermos este versículo, nós precisamos voltar num versículo anterior. Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 2, diz o seguinte: Dário, filho de Xerxes, da origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 semanas. Está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 1. Mas por que será que Daniel fez essa profecia? Por que ele teve esta visão? Nós temos que entender um pouco, e nós vamos entender hoje sobre a questão cronológica do tempo. Em 539 a.C., aconteceu algo, querido. Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi saqueada pelos bandidos.
Jerusalém veio a ser cativeiro. O povo judeu ficou cativeiro. E Daniel, por volta dos seus 15 anos, foi junto. Daniel, então, lá naquele momento preso, ele teve uma revelação. Ele já estudando as Escrituras, estudando o livro de Jeremias, ao tanto que é importante nós estudarmos a palavra do Senhor, ele já novinho, com 15 anos, ele já estudava as Escrituras, estudava Jeremias, e ele então entendia que aquela prisão, que já estava em torno de 67 anos, que eles estavam cativeiro, ele teve um entendimento. Bom, são 70 anos, Jeremias está falando de 70 anos, então está pouco para nós sermos libertos. Daniel teve esse entendimento. Daniel teve esse entendimento e ele também tem um entendimento através da palavra do Senhor da seguinte forma. Ele pensou, se está escrito na palavra do Senhor que para que nós possamos ser libertos, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Daniel começou a ter este entendimento. Então Daniel começou a fazer o quê? Orar. No versículo seguinte ele disse o seguinte: por isso me voltei para o Senhor, meu Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Olha aqui a oração de Daniel, está lá no versículo 9. Ó Senhor Deus, grande e terrível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que obedecem os seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido rebeldes. Ele, então, Daniel faz da seguinte forma, queridos. Daniel começa a interceder pelo teu povo. Sabe o que eu aprendo aqui hoje? Eu aprendo que assim como Daniel fez, eu, você, nós que somos a igreja escolhida e eleita, nós podemos interceder pela nação. Primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados da nação, para que o Senhor tenha compaixão de nós e Ele nos liberte do momento pelo qual nós estamos passando. Faz sentido isso? Faz sentido que é o momento de nós orarmos e de nós clamarmos e pedirmos perdão ao Senhor, assim como Daniel fez? Isto é muito interessante, querido, porque Daniel, ele se coloca como intercessor da nação. Você tem autoridade, eu tenho autoridade, em nome de Jesus, para interceder pelo Brasil, para interceder pelos políticos, ainda que nós achamos que eles sejam corruptos. O nosso papel é interceder, é orar, para que a nossa nação venha a ser sarada. E Daniel fez isso. Daniel começou, queridos, a orar. Daniel começou, queridos, a orar, porque ele teve essa revelação de que Jerusalém seria liberta. Agora, muita atenção, por quê? Porque no momento que Daniel começou a interceder pela nação, no momento em que Daniel começou a orar, enquanto ele orava, sabe o que aconteceu? Daniel, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele orava de manhã, de tarde e de noite. Daniel fazia oração 3 vezes ao dia. E no momento que Daniel estava orando, intercedendo pela nação, para que ele fosse liberto, para que o povo fosse liberto, sabe o que aconteceu? Um anjo Gabriel, no momento que eu acho que Daniel estava lá de joelhos na sua cama, ele sente alguém tocando no seu ombro. E o anjo Gabriel diz: Daniel, tu és muito amado, eu venho trazer as respostas para a sua oração. Porque, Daniel, eu vim te revelar algo que talvez você não tenha entendido. Talvez Deus quer nos revelar algo hoje, querido. Me revelar algo para você. Talvez os nossos olhos tenham cegado por tantas coisas ruins, mas Deus quer nos alertar. E o anjo Gabriel, a pedido do Senhor Jesus, a pedido de Deus, veio trazer uma revelação para Daniel. Daniel, não é 70 anos que o povo será liberto.
Eu vou te revelar, Daniel, que não só a cidade de Jerusalém será liberta, mas eu vou te revelar uma profecia inteira até o fim dos tempos. Não é apenas 70 anos, é 70 de 7. Daniel, o anjo Gabriel, trouxe uma revelação para Daniel que serão 490 anos. 70 de 7. Mas como? Como que eu entendo este cálculo? Como que eu entendo este cálculo sobre o fim? Nós já vamos aprender, querido. Fique comigo aí até mais um pouquinho. Bom, abre a tua palavra, vamos falar desses versículos, Daniel 9, 24 até o 27. E nós vamos começar a desmistificar, a gente vai começar a falar parágrafo por parágrafo. Devagarzinho, devagarzinho, para que nós possamos entender e abrir os nossos olhos. Então, Daniel 9, 24 diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9,25, ele vem falando isto. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz, pois, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídas pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Olha que interessante, olha aqui o anjo revelando, olha o Senhor revelando como será o fim. Talvez você ainda não entendeu, mas nós vamos já entender. Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio de uma semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Queridos, eu particularmente já li Daniel 9 várias vezes. E nunca tinha um entendimento como eu passei a ter agora. Como eu quero revelar para vocês aquilo que o Senhor já tinha revelado. Quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, quando a gente começa a mergulhar, a gente começa a aprender algumas coisas. Nós vamos aprender aqui hoje, versículo por versículo. Segundo, como que é este cálculo das 70 semanas de Daniel? Como que funciona isso? Ele começa lá no versículo 10, Daniel capítulo 9, versículo 24. Ele diz, 70 semanas estão decretadas. O que é isso? Nós entendemos que semana é composto de quantos dias? 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São 7 dias. A semana é composta de 7 dias. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, e nós vamos entender que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela mesmo se explica. Em outros versículos, ela se complementa. Então, para entendermos essas 70 semanas, nós vamos lá para Levíticos, capítulo 25, se não me engano, versículo 8. Diz o seguinte, contem-se 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Estas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Muita atenção aqui, porque Levíticos capítulo 25, versículo 8, diz justamente o que são 70. Como que são essas semanas? As 7 semanas, cada dia representa um ano.
Então, Levíticos, capítulo 25, versículo 8, já diz isso. São o quê? 49 anos. Uma semana de 7 representa 49 anos. Porque cada dia é um ano. 7 vezes 7, 49. E Daniel 9:24, o anjo vem explicar o seguinte para Daniel. Daniel, não serão 70 anos, serão 70 vezes 7. Serão 490 anos. Então, as 70 semanas representam 490 anos. Não são semanas de 7 dias, são semanas de 7 anos. Olha que interessante. Olha que interessante como que o tempo do Senhor e o tempo antigo não é o mesmo que o nosso. Mas o Senhor nos revela na tua palavra. Sabe como que a gente pode identificar que cada dia representa um ano? Porque ainda temos versículos para isso. Gênesis capítulo 29, versículo 20 diz o seguinte: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, porque ele muito a amava. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos. Então, lá antigamente, já se falava que a semana representava 7 anos. Então, 70 de 7. 70 de 7. Uma semana aqui representa 7 anos. A Bíblia está explicando. Números 14, versículo 34, também diz isso. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias. Cada dia representa o quê? Um ano. Cada dia representa um ano. Então, se são 70 semanas, vai fazendo as continhas aí. Quanto que não vai dar? Levareis sobre vós as vossas iniquidades. Então, cada dia representa um ano. A semana tem 7 dias, que significa 7 anos. 7 anos vezes 70, que o anjo estava explicando, dá o quê? 490 anos. Tudo bem até aqui? Você consegue entender que primeiro ele está explicando que não são 70 anos, são 70 de 7, são 70 anos de semanas. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Sabe o que o Senhor fala para ele? Não, Pedro. 70, não 7, mas 70 vezes 7. Uma coisa que nós também temos que entender é que os judeus, eles estão em outro período nosso. Você sabia que judeus, o calendário dos judeus não é o mesmo calendário que o nosso? Os judeus, eles estão no ano 5.760. Olha que interessante. Eles estão no ano 5.760, enquanto nós estamos no ano de 2020. Sabe por quê? Porque os judeus, eles acreditam que o Messias ainda não veio. E nós acreditamos que Jesus já veio e começou-se um novo calendário a partir de Jesus. Tanto é que no calendário nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E eu quero trazer algo para você aqui. A palavra do Senhor diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos tantos significados sobre essa questão do calendário judaico, e que está tão se aproximando. Eu não quero entrar muito em detalhes agora, mas existem muitas cronologias falando que não passa de 6.000 anos. Sendo que o 7º será aí o ano do milênio. Nós vamos entender, depois nós vamos entrar nesse detalhe. 3. Para que servem então, ou para quem se refere essas 70 semanas? Esse tempo de 70 semanas que Daniel estava tendo essa revisão, o anjo vem falando, ele já explica no próximo. Povo de Daniel, 70 semanas estão decretadas para quem? Para o seu povo e a sua santa cidade. Então ele já vem explicando da seguinte forma, que as 70 semanas, elas são exclusivas para quem? Para o povo de Daniel. É para o seu povo, Daniel. Quem que é o povo de Daniel? O povo judeu.
Então, esse tempo de 70 semanas, anote isso, não deixe isso passar, porque este tempo de 70 semanas são exclusivas para Israel, para o povo. O versículo vem falando isso, para o seu povo, Daniel. E para quem? Para a sua santa cidade. Quem é a santa cidade? Jerusalém. Então, as 70 semanas são para o povo judeu, para Jerusalém. Tudo bem até aqui? Continuando, o povo judeu, a nação a qual Daniel pertencia. Muitas pessoas entrando aqui, eu quero que você compartilhe, é muito interessante. Agora, qual que é a finalidade, queridos, das 70 semanas? Qual que é esta finalidade? Até agora nós entendemos que 70 semanas significa o quê? 70 vezes 7, 490 anos, que uma semana, cada dia representa um ano. Nós entendemos até agora que é para Israel, que é para Jerusalém. Agora, qual que é a finalidade disso? Novamente, no capítulo 9, versículo 24, ele vem falando justamente sobre isso. Acompanhe comigo, querido, o seguinte. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Nós entendemos agora que é para judeu e para Jerusalém. Agora ele vem falando para quê? Qual é o motivo disso? Primeiro, para acabar com a transgressão. Segundo, para dar fim ao pecado. E terceiro, para expiar as culpas. Então nós temos dividido em 7. O primeiro momento é para acabar com a transgressão, está aí no versículo 10, no capítulo 10, versículo 29, para dar fim ao pecado e para expiar as culpas. O segundo grupo é trazer justiça eterna, cumprir a visão, cumprir a profecia e ungir o Santíssimo. Então, as 70 semanas de Daniel, queridos, ela vem falando em duas partes. Ela vem para cumprir a primeira vinda de Jesus e para cumprir a segunda vinda de Jesus. Olha que maravilhoso isto. Ela é justamente falando e apontando sobre a primeira vinda de Jesus e sobre o seu retorno. Ele vem com este propósito de Israel para mostrar para Israel, para mostrar para os judeus que Jesus vem para acabar com a transgressão. Quando Jesus veio, querido, ele acabou com a transgressão. Ele deu fim ao pecado, porque nele nós estamos escondidos, nele nós somos justificados, nele não há condenação nenhuma. Quando nós cremos no Senhor, ele é o meu advogado fiel, ele é o seu advogado fiel, para expiar as culpas. Então, Jesus veio e ele cumpriu todos esses requisitos. Na segunda vinda, ele vai trazer justiça eterna. Ele vai cumprir toda a visão, ele vai cumprir toda a profecia e ele vai ungir quem? O Santíssimo. Continuando, querido, também os propósitos é o seguinte: revelar o homem do pecado, revelar o anticristo, revelar a questão da grande tribulação e também revelar a vitória gloriosa de Jesus. Gente, é bom demais mostrar, como nós dizemos aqui, né? É bom demais entender que lá atrás, na época de Daniel, já se falava do meu Jesus, já se falava do seu Jesus. E aí, as 70 semanas vem falar de tempo certinho, do tempo que Jesus virá, do tempo da segunda vinda, do tempo. Hoje nós vamos entrar muita questão no cálculo. Vamos lá, 5. Quando que começa a contar? Em primeiro nós entendemos o que é. O que é as 70 semanas de Daniel é o quê? É uma visão que o Senhor deu para Daniel sobre o tempo do fim. Porque Daniel achava que era daquele tempo ali que ele vivia. Não, o anjo veio e falou: Daniel, não é sobre esse tempo, é sobre um total de tempo. Então foi esta a primeira parte. Segundo, nós entendemos que as 70 semanas significa o quê? 70 de 7. Terceiro, nós aprendemos que essas 70 semanas são para quem? Para Jerusalém, para Israel. E agora nós vamos entender, nós entendemos quais são os propósitos. Cumprir a visão, falar da primeira vinda e da segunda. E agora, quando que isso vai começar?
Eu faço uma pergunta para você, será que já começou? Quando que vai começar esse tempo das 70 semanas? Já começou. Já começou a contar o tempo. Sabe como? Vamos entender lá em Daniel capítulo 9, versículo 25. Já vem explicando para nós. Olha, tanto que Deus é maravilhoso, ele vem explicando para Daniel. Daniel não estava entendendo. Daniel, eu vou te entender, vou te explicar. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha. E aí ele vem explicando, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Oh, meu Deus, não estou entendendo nada. Vamos entender então? Primeiro ele vem falando de quê? Vai ter um decreto, Daniel. Vai existir um decreto. Se nós entrarmos, olha como que é maravilhosa a palavra do Senhor, porque ela se cumpre tanto aqui na Bíblia, e ela se cumpre tanto na história. Quando a gente entra na história e vê o que aconteceu lá atrás, se você entrar aí no Google agora, você vai descobrir isso. Você vai descobrir que existiu 4 decretos. O primeiro, de Ciro, que foi 538 a.C. O que era esse decreto? Para reconstruir Jerusalém. Está lá em Esdras. Segundo, Dário também teve esse decreto. Artaxerxes. E o último, Artaxerxes em 444 a.C. Você pode entrar no Google e pesquisar. Quando que foi reconstruída Jerusalém? E você vai encontrar em 444 a.C. Olha que maravilhoso isso, querido. Então, para começar, ele revela que a partir de que vai existir um decreto para reconstruir Jerusalém, porque Jerusalém ela estava saqueada por judeu. Então, a partir do momento, Daniel, que vai ter essa reconstrução começa a contar o tempo, que foi 444 a.C. Sabe quando que isso aconteceu? Eu tenho uma data precisa. E isso é tão certo que os arqueólogos, os históricos, os teólogos, todos têm a mesma informação e a mesma data. E eu vou te contar algo mais ainda. Os católicos, os adventistas, todas as religiões, inclusive os judeus, têm essa informação de que as 70 semanas de Daniel começou a contar no dia 14 de março de 445 a.C. Então, neste momento, começou a contar. E aí o anjo vem explicando. Primeiro, haverá o quê? 7 semanas. O que significa essas 7 semanas? 49 anos. E a história de Deus é tão maravilhosa, o Senhor cumpre tanto as coisas. Sabe o que ele vem falar? Ele vem falar o seguinte, que em 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Justamente no decreto que foi 445 a.C. até 396, 405 antes, foi o tempo exato que se cumpriu a primeira semana. Olha aqui. Olha a história revelando. Olha a história se cumprindo. Talvez você pode chegar e perguntar para alguém sobre a volta de Jesus e você pode comprovar historicamente sobre as 70 semanas. Então, a primeira semana, que são compostos de 7 semanas, se cumpriu. Mas como que é isso, 7 semanas? Lembre-se, um dia é um ano. 7 vezes 7, 49. 49 anos demorou para reconstruir Jerusalém. Quando Jerusalém foi reconstruída, aí o anjo vem explicando ali. E haverá 7 semanas, reconstruiu, e agora vai ter 62 semanas. Vamos fazer a conta? Em 62 semanas, quanto tempo que isso vai dar? Eu quero que você faça a conta antes de eu te mostrar. Cada semana são 7. 7 vezes 62 dá quanto? Então, você vai fazer essa conta aí. Então, depois de 49 anos que se cumpriu uma semana, aí teve 62 semanas. O que vai acontecer depois das 62 semanas? O anjo vem falando. Até que o ungido, o líder, venha. Quem que veio depois de
63 anos. Jesus, o ungido, nasceu, e você pode comprovar isso em Mateus capítulo 1, versículo 23. Você pode pesquisar aí no Google qual foi a data de nascimento de Jesus, lembrando que, né, teve algumas pessoas lá atrás que teve alguns erros de cálculos de 3, de 4 anos. Inclusive que foram contar a data de nascimento de Jesus bem depois que Jesus nasceu. Se você entender, nós temos uma diferença de 1 ano, de 2 anos. Por quê? Porque o calendário era diferente. Quando foi ter essa virada, essa conversão de antes de Cristo para depois de Cristo, eles erraram em algumas diferenças. Mas ainda assim, entra exatamente nas 62 semanas. Então, queridos, é maravilhoso isso, é maravilhoso o que nós estamos aprendendo. Olha o versículo 26, o que ele vem dizendo. Lembrando que a gente está em sequência. 24, o versículo 24 vem falando o que é 70 semanas, quais são os propósitos das 70 semanas. O versículo 25, ele vem explicando que haverá 7 semanas da reconstrução de Jerusalém, e isto ocorreu, nós provamos aqui. E agora, o versículo 26, ele vem explicar mais ainda. Olha, Daniel, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quem que é o ungido? Que ungido que foi esse que foi morto? O ungido que foi morto foi Jesus. E aí não vai haver mais lugar para ele. Jesus veio, os judeus rejeitaram ele, e ele ressuscitou no 3º dia. E ele não esteve aqui mais, não haverá mais lugar para ele. Então, depois das 62 semanas, Jesus é morto, não vai haver mais lugar para ele, e vai acontecer mais coisas. Olha tudo se cumprindo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Ah, meu Deus, eu entendi. Vamos entender? Se você pesquisar, a cidade de Jerusalém foi novamente destruída. Sabe por quem? No ano 70 depois de Cristo. Pelo povo do governante que virá. Mas vamos devagarzinho, né? Então, 7 semanas teve a reconstrução de Jerusalém. Até depois das 62 semanas, nós temos aí 483 anos que teve a questão do ungido será morto. E aí, depois disso, aconteceu de Jerusalém ser destruída no ano 70, 73, pelos romanos, que é o governante que virá. Bom, em 5 de março de 444 a.C., até 30 de março, quase a idade do filho do nascimento do meu filho, que é 31 de março, até 31 de março de 33 depois de Cristo, a época de Jesus, mais ou menos, morreu. No dia em que Jesus teve a sua entrada triunfal, nós temos aí o cumprimento das 62 semanas. A precisão dessa profecia que é cumprida é inacreditável. É muito interessante a gente pegar a Bíblia e comprovar ela pela história, pelo tempo. É super interessante. Porque se a gente pega Daniel e as 70 semanas, tudo vai se encaixando perfeitamente. Tudo se encaixa perfeitamente. Bom, quando começa a contar, nós vimos aí, primeiro decreto. Fique comigo. Primeiro decreto, nós tivemos aí 7 semanas, Jerusalém foi reconstruída a partir do decreto. Depois, o ungido será morto. Está no 5 aí no gráfico. O ungido será morto. Nós vamos fazer a conta? 7 vezes 7, 49. Cumpriu-se. Acabou, passou a reconstrução de Jerusalém. Depois, o ungido será morto. 62 vezes 7, 434 anos. Se você observar, do Velho Testamento até o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio. 400 anos sem o povo ouvir a Deus. 400 anos para a volta de Jesus. Olha tanto que se cumpre. Até que Jesus veio. Ficou aí 33 anos. Lembrando que nós temos o número 0, que foi a conversão, que dá exatamente 34, 434, 400 anos de silêncio, 33 a morte de Jesus e 1 ano da conversão. Então, 49 anos se cumpriu, 434 anos se cumpriu, nós fechando essa conta, 49 mais 434 dá o quê?
483 anos. Nós fechamos as 69 semanas de Daniel com a morte de Jesus. 69 semanas. Algo que já estava revelado para Daniel lá atrás, agora o anjo vem falar e que a gente olha para a história que isso foi cumprido. Isso é fantástico, isso é maravilhoso a gente ver a cronologia, que tudo se cumpriu, a questão de Jerusalém, a questão da vinda de Jesus e a questão da morte de Jesus, tudo no tempo exato, fechando exatamente 69 semanas. 69 semanas foram cumpridas. E aí, ele já diz que Jerusalém será destruída. Depois que o ungido será morto, o que vai acontecer? Jerusalém foi destruída pelos romanos exatamente no ano 70. Olha aqui, são quantas semanas que revelou para ele? Quantas semanas foi revelado? Quantas semanas? 70. Quantas já foram cumpridas? 69. Falta o quê? Uma semana. Vamos entender mais? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante, nós vimos isso aqui. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim e desolações e foram decretadas. Olha a história, 49 anos mais 434 anos, até deu 483 anos, tudo isso já aconteceu, Jesus morreu. Aí o anjo vem falando, vamos ter depois disso, fim como inundação, como guerras, tudo vai começar acontecendo. Nós estudamos na aula passada 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas sendo destruídas, que foi do ano de 100 a 1844, até a igreja de Laodiceia, pela qual nós estamos hoje. Ocorreu isto. Depois, querido, ele vem falando de guerras. Quais guerras são estas? Eu vou te falar algumas. O anjo vem falando que depois das 69 semanas vamos ter guerras. Está tendo guerras? E quais são essas guerras? O nosso relógio é Israel. Em 1948 a 1949, nós tivemos a guerra árabes e israelense. Em 1956, nós tivemos a guerra de Sanches, tudo lá em Israel. Em 1967, nós tivemos aí a guerra dos 6 dias. Em 1969 a 1970, nós tivemos a guerra do desgaste. Pesquisa aí no Google, tudo cumprindo. Em 1975 a 1975, nós tivemos um conflito no sul. 1972 a 2000, nós tivemos uma guerra infitada. Em 2006, tivemos a guerra do Líbano. 2009, Israel invade a faixa de Gaza. Isso é história, pesquise. 2014, a Operação Margem Protetora. 2018 a 2020, criação do Estado de Israel. E até hoje nós estamos vendo guerras ali. Lembrando que as 70 semanas são para Israel. E Israel terá guerras sem fim, até o tempo do fim. Sabe qual é a guerra que eu pesquisei? Inclusive ontem, você pode pesquisar aí, que nós estamos tendo uma guerra lá. Brigadas armadas dizem que o plano de Israel é declaração de guerra. Eu acho que eu coloquei no slide aí. 2 foguetes são lançados da faixa de Gaza em direção de Israel. Isso não é notícia antiga, não. Isso é notícia de hoje. Hoje ainda Israel está em conflitos. Guerras e mais guerras. Guerras e mais guerras. Bom, então nós vamos entender no resumo. Eu quero que você me acompanhe comigo, o resumo para até agora o que nós entendemos. Coloca no slide aí, o resumo da contagem das 70 semanas. A primeira semana nós tivemos 7 anos. Uma semana corresponde a quanto tempo? 7 anos. 7 vezes 7 dá 49. Daniel 9:24. Depois, nós entendemos que 70 vezes 7 são 490. Não perca o raciocínio. Porque talvez você é que nem eu, assim, né? Porque eu sou meio ruim de matemática. Mas contando, eu fui aprendendo. 7 semanas são 49 anos. Tempo exato da reconstrução de Jerusalém. Que aconteceu em 444.
Depois nós tivemos aí 434 anos, que foi o tempo interbíblico, aquele tempo de silêncio. Depois nós tivemos aí a volta de Jesus e a morte dele. 69 cumpriu-se. Falta o quê? Uma semana. Aí eu faço uma pergunta para você, mas aonde que está essa semana? Porque tudo vem cumprindo certinho. Você saberia me dizer aonde na história, porque nós estamos falando aqui de história, estão os 7 anos? Uma semana. O que essa semana se refere? O anjo vem explicando, o Senhor vem explicando. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança, que durará o quê? Uma semana. No meio da semana, dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Tá, nós tivemos a história, nós olhamos na história, em nenhum momento a gente encontra alguém que fez alguma aliança. Você já viu na história alguém que fez uma aliança com o povo de judeu nesse tempo? Uma aliança de 7 anos. Pesquisa no Google se tem isso. Nós vimos aí que o anjo está falando que vai ter um sacrilégio terrível no templo. Qual é isso? Então nós tivemos 69, falta o quê? Uma semana. Uma semana. E eu quero dizer algo aqui maravilhoso. O Senhor veio por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, que não somos incluídos nessas 70 semanas, que nós não somos o povo judeu. O Senhor veio e falou o seguinte: vamos parar o tempo aqui, vamos parar o tempo das 70 semanas, deste tempo cronológico, e vamos dar oportunidade para que os gentios, povos de outras nações, sejam salvas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele não salva só Jerusalém. Deus ele não salva só Israel. Deus ele não salva só negro. Deus ele não salva só branco. Deus ele quer todos. Deus ele não escolhe apenas a China. Deus ele não escolhe apenas o Brasil. Deus ele escolhe todo mundo. Então, todas as pessoas que não são do povo de Israel, o Senhor para o tempo para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja ministrado, para que aqueles que creiam no nome de Jesus seja salvo antes do tempo do fim. Então, esta semana nós tivemos um intervalo. E neste intervalo, querido, nós vamos aprender aqui que é os gentios. Mas aí você vem falar assim, mas como que você me prova isso? Vamos ler? Depois eu vou falar das visões. Eu queria que você abrisse a tua palavra de Deus aí. Se você não tiver, o Gesimiel vai colocar, porque eu já estou falando muito de Daniel aqui, né? Lucas capítulo 21, versículo 24. Olha o que diz. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o quê? Que se cumpra o tempo dos gentios. Até que os tempos dos gentios se cumprem. Olha aqui mais versículos comprovando isso. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse o quê? A plenitude dos gentios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10 diz: vós que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, lembra até que nós somos povo eleito, geração escolhida, nós fomos incluídos junto com Israel. Nós, queridos, fazemos parte do tempo do fim. Efésios capítulo 2, 12 diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quanto às alianças da promessa. Queridos, olha que maravilhosa essa lição.
O Senhor parou o tempo para que eu e você, o Senhor endureceu o coração dos judeus para que eles rejeitassem Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Nós vivemos um tempo da graça. Eu e você estamos num tempo da graça. Estamos num tempo de intervalo. Faz sentido que o Senhor tenha que parar o tempo para que todos sejam salvos? Observe aqui a questão da volta de Jesus. O Senhor está levando o evangelho para todas as nações. Este culto aqui online, essa escola online, pode chegar a várias pessoas em vários países, para que eles entendam, para que eles aceitem Jesus, para que este intervalo de tempo diminui e aí comece a contar novamente as 70 semanas. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho observado como que parece que, inclusive este ano de 2020, você percebeu que as coisas parecendo que está acontecendo de uma forma tão rápida? É tanta coisa, as pessoas estão falando que 2020 está assim tão louco, parece que o tempo está se abreviando, parece que esse tempo de intervalo está se abreviando, parece que as coisas estão acontecendo assim, ó, guerras, tensão nos Estados Unidos, tensão com a China, pandemias, pestes, fomes, aleluia, porque tudo isso está acontecendo, porque isto é sinal que Jesus está voltando. Eu, particularmente, acho que esse tempo está abreviando, porque o Senhor tem pressa em buscar a tua noiva, mas esta pressa dele é que todos sejam incluídos, eu e você. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, eu quero ler aqui os últimos versículos, Mateus capítulo 24, versículo 15 a 21. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, Jesus já estava falando no lugar santo, quem lê, entenda, porque haverá então o quê? Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, Jesus, ele vem justamente afirmar as 70 semanas de Daniel, e ele vem justamente afirmar a última semana, que é o que nós estamos estudando, queridos, que é justamente a questão da grande tribulação. Então, com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? O anticristo. O anticristo, ele vai fazer uma aliança que vai durar uma semana, que vai durar 7 anos, e no meio da semana, no meio de 3 anos e meio, ele vai cortar este período. E ele vai cortar e ele vai decretar guerra com Jerusalém. Guerra com os judeus. Então, olha aqui o que diz a profecia. Chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Então virá o fim, a guerra do Armagedão. Aleluias, eu não sei você, mas eu estou muito contente com isso. Vamos ver o último gráfico para nós fazermos uma recapitulagem de tudo que a gente aprendeu? O último gráfico, coloca aí, Jesus, por favor. O último gráfico. Primeiro, as 70 semanas correspondem ao quê? Correspondem a 490 anos. Nós estudamos lá atrás que uma semana, cada dia corresponde a um ano. Que uma semana são 7 anos. 70 vezes 7 dá exatamente isso. E aí, ele vem falando que vai separar, primeiro, uma semana que vai ter a reconstrução de Jerusalém, e isto ocorreu, nós já vimos isso. Depois ele diz que vai ter 62 semanas, que são 434 anos, e a história prova, nós sabemos, eu sei, você sabe, que Jesus veio e morreu. Cumpriu-se as 69 semanas. Depois das 69 semanas, Jerusalém será destruída pelo povo do governante que virá. Nós vimos isso, que Jerusalém foi destruída, e aí, então, teremos guerras, tempos difíceis, amor de muitos se esfriará, muitas coisas loucas acontecendo no mundo, para que Jesus venha. Para que ele venha, arrebata a sua igreja, e então começa o que a gente vai ver na próxima aula, a grande tribulação. Faz sentido que Jesus está escolhendo eu e você para que estejamos incluídos nas 70 semanas? Olha a história se cumprindo. Olha a Bíblia
Talvez você ouviu tantas profecias que não se cumpriu. Esta profecia é verdadeira, esta profecia prova. E eu vou te dizer mais, todas as religiões têm um entendimento. Talvez há divergência quanto à última semana. Os adventistas acreditam que a última semana já se cumpriu. Mas se nós estudarmos, querido, nós vemos que a grande tribulação não começou. Por quê? Porque nós estamos no princípio das dores. Nós estudamos isso aqui. Nós não estamos na grande tribulação. Nós não estamos nessa área de juízo como nós já aprendemos. Nós estamos próximo do parto, né? Sentir as dores, próximos de ser arrebatados. Aleluia, Jesus vem. Então, aprenda, as 70 semanas são 490 anos que revela a volta de Jesus. Jesus está à porta. Jesus está às portas. Eu tenho a sensação que pode acontecer agora. Eu tenho a sensação que a qualquer momento vai acontecer. Porque quando eu estudo as profecias, elas se cumprem. Os propósitos dela é revelar a primeira vinda e revelar a segunda vinda. Jesus vem. Quero muito te agradecer por você ter me acompanhado. Infelizmente o meu tempo acabou, mas por você ter acompanhado. Espero que você tenha aprendido e sei que você aprendeu. Se você tem perguntas, fale agora aqui, porque nós vamos responder. Já respondi as da aula passada e nós vamos responder. Espero que você tenha aprendido e eu quero orar por você. Senhor, abençoe esta pessoa que está assistindo. Pai, alerta, Pai. Pai, desperta nela, para que ela possa entender que estamos nos tempos dos fins e que o Senhor está às portas. Nós aprendemos hoje, Senhor, sobre as 70 semanas de Daniel, e nós cremos, ó meu Deus, que estamos vivendo um princípio das dores e que o tempo está se abreviando e que em breve o Senhor virá me buscar e buscar este irmão que está me ouvindo. Nós entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus, porque Jesus vem. Eu vou ler uns comentários aqui, tá? Olha aqui, Ben está participando, Sirlene, obrigado, Nessi, João Ivan, Milene, tanta gente. Você que tem perguntas, pode estar fazendo e nós vamos estar respondendo na próxima semana. Até aqui, meu muitíssimo obrigado. Se você quer os slides, nós vamos encaminhar pelo Telegram, nos procure. Hoje teremos um culto maravilhoso, domingo, maravilhoso, culto do dia do Senhor. Quarta-feira nós teremos um culto aí que o pastor está falando uma série muito boa. Sábado nós teremos oração. Você é meu convidado, você é especial, você sabe que Jesus está vindo, então você vai se preparar, porque o Senhor está te preparando para a volta dele. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. O tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são
são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar.